Eu gostaria, de primeiro fazer um resumo básico do nosso livro. Vou começar de trás para frente. Eu tenho um artigo do presidente da Adberge Meritiense, o diácono Antônio Soares. Ele escreve de diácono para diácono. Foi um artigo que eu tirei do Jornal Batista em 7 de novembro de 2010. Muito legal o texto. Deu até um pouco de polêmica, porque um amigo dele, do conjunto musical Integração, o Geraldino Malaquias, ele reagiu a esse artigo, e eu fiquei feliz porque ele reagiu ao texto do amigo dele, não ao meu, certo? Então fiquei contente com isso. Eu aproveitei para fazer uma live com o Geraldino Malaquias, está no meu canal do YouTube também, se você quiser assistir, porque na perspectiva do Geraldino Malaquias, o Antônio Soares falou meio que favoravelmente ao pastor, e que às vezes tem pastor que às vezes o pastor é neurótico também e fica na conta do diácono. Então foi muito legal essa live, e quem sabe de repente, quando tiver o Diácono Gente Boa 2, a revanche, eu conto o outro lado, a perspectiva de um diácono em relação ao ministério diaconal. No último capítulo, a gente fala sobre o diácono gente boa. Ele lidera servindo e é respeitado pelo exemplo. A base bíblica fica em Timóteo, capítulo 3, versículo 13. No capítulo 8, o diácono gente boa cuida de si mesmo e de sua família. E eu bato na tecla, não adianta o camarada querer cuidar do igrejão e não cuidar da igrejinha. O que adianta, o indivíduo estar preocupado com a pureza da igreja, com a biblicidade do sermão do pastor, com a santidade da juventude, e o filho dele está fumando maconha? Entende? Não estou dizendo que é culpa do pai e o filho fazer isso. Só estou dizendo que às vezes ele nem sabe que isso está acontecendo e ele está tomando conta da vida dos outros. É disso que eu estou falando. Porque o filho de alguém fumar maconha não tem a ver com alguém, tem a ver com a decisão do filho. Mas agora o pai não saber disso, enquanto está querendo saber da filha da irmã fulana, então eu entendo que primeiro ele deveria cuidar da igrejinha para depois pensar no igrejão. Então a gente vai mais ou menos por aí. Antes, por exemplo, de eu ser pastor na Segunda Batista em Vila Paulina, eu sou pastor do meu filho, eu sou pastor da minha esposa. Então eu tenho que estar atento a eles dois antes de estar atento à minha igreja. Não que minha igreja não mereça, só que é para eles que eu volto quando tudo dá certo e quando tudo dá errado. Então eu não entendo que é justo eu ignorá-los em nome da obra do Senhor, como se minha família não fosse obra do Senhor também. Então a gente bate nessa tecla. E 1 Timóteo 3, 11 e 12 diz: as mulheres igualmente sejam dignas, não caluniadoras. Caluniadora, é aquele caso, você sabia que o pastor não gosta de você? Mas é o seguinte, você está na alma do pastor, entende? A pessoa está falando um negócio que não é verdade. Você sabia que aquele jovem, ele está bem namorando uma piriguete ali da esquina. Às vezes a piriguete é a irmã dele, mas a irmã não sabe. Então ela já contou para todo mundo que o jovem está namorando a piriguete, só que era a irmã dele, entende? Então, eu vi o irmão fulano com uma coroa no carro, era a mãe do cara. Então, percebe como é que é o negócio? Então, a gente sabe que em Belfor Roxo não tem essas coisas, mas aqui diz que as mulheres igualmente sejam dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. Imagina se de repente o pastor vai ter uma reunião com os diáconos da igreja para tratar como é que a gente cuida daquele irmão que está com um problema tal. E aí nisso, essa irmã não é sóbria e nem é confiável em tudo. Aí em casa, no almoço de família, está sabendo? O quê? Não, porque o pastor contou para a gente numa reunião, mas é segredo, hein? Era reunião só de diácono. Ele contou para a gente que o filho do fulano, ele está fazendo isso e isso. É mesmo? Eu sempre desconfiei daquele safado. Entende como é que é o negócio? E às vezes era um negócio que o pastor estava confiando naqueles irmãos como liderança espiritual da igreja. Então a gente bate nessa tecla. E o diácono deve ser marido de uma só mulher, certo? Aí alguns discutem se tem a ver com o divórcio ou se tem a ver com o viuvez, como se o cara só pode ser casado uma vez e pronto.
Eu não discuto essa parte. A parte que eu discuto é o fato de ele não estar aqui beliscando lá, né, não sei o quê, porque... Mas que isso, pastor? A gente é crente. Bem, crente é ser humano. Hormônio não se converte. Vigia não para ver. Então, nesse caso, eu pelo menos, eu não confio nos meus hormônios. Se você confia, fique em paz. Em relação a isso, né? Governar bem os seus filhos e sua própria casa. Então, o texto já está dizendo. Perdão de ter parado mais tempo nesse versículo, tá? O versículo 7. O diácono, gente boa, desenvolve suas habilidades em coerência com a fé. Os diáconos devem ser primeiramente experimentados, depois, se não houver nada contra eles, que atuem como diáconos. Então, às vezes, tem situações em que, não, mas o fulano, ele é aquele cara que dá presente para todo mundo que casa, né? Vai todo mundo, né, para a casa de praia dele, ou então ele é o cara que dá carona para todo mundo, ele é o irmão mais popular, ele é o irmão que tem 10 filhos na membresia da igreja, então só ele, os filhos já votam no negócio, então vamos ficar todo mundo bem com ele. Esse não é o critério. Pode ser o critério do Congresso Nacional, da igreja não é. Então o critério da igreja é que ele seja experimentado, ele é confiável. Não é que ele seja um marido perfeito, mas ele é um marido comprometido com a sua família. Não que ele seja um pai perfeito, mas ele é um pai comprometido com os seus filhos. Não que ele seja uma ovelha perfeita, mas ele é realmente ovelha do seu pastor. Ou ele é daquele que é o seguinte, ele é ovelha até a página 15. Se o pastor desagradar, aí aquele cara legal se transforma num ogro, entende? Então, experimentado. Depois, se não houver nada contra eles, na ausência do zelador, ele é daquele que pode pegar um pano e passar no chão, ou ele acha que ele vai se humilhar, ou vai ser humilhado se ele fizer o trabalho do zelador, entende? Então, são pequenas coisas que a gente pode estar olhando. 1 Timóteo 3,10. E no capítulo 6, o diácono, gente boa, ministra com motivações bíblicas. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 9, os diáconos devem apegar-se ao mistério da fé com consciência limpa. Então a pergunta que se faz é, por que o indivíduo quer ser diácono? Ou por que quer continuar sendo diácono? Então, às vezes o indivíduo, ele tem até o título, mas ele não exerce a função. E pensa o seguinte, eu me sentiria muito mal se eu fosse diácono e o meu pastor contasse mais com o irmão que não é diácono no título do que comigo, entende? É um negócio complicado. Por quê? Porque a pergunta que se faz é, eu quero apenas ser chamado de diácono? Para quê? Qual a utilidade disso? Não é? Então, a pergunta que se faz é, as motivações são bíblicas? Por quê? Por que eu quero essa função? Por que eu quero trabalhar nessa área? Certo? E é algo para a gente pensar. O capítulo 5 fala que o diácono, gente boa, sabe lidar com palavras, comportamentos, ambições e vícios. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 8 diz, os diáconos igualmente devem ser dignos, homens de palavra, não amigos de muito vinho, nem de lucros desonestos. E nesse caso, um dos motivos de eu escrever esse livro tem a ver com as pessoas não valorizarem o ministério diaconal por causa de alguns diáconos que conheceram. E aí eu costumo usar o seguinte exemplo, o fato de você ter conhecido um pastor moleque, significa que o ministério pastoral não é algo digno? Não, significa que aquele pastor não valorizou o ministério dele, só isso. Então, da mesma forma, você ter conhecido um diácono moleque, não significa que o ministério diaconal é uma coisa negativa. Na minha igreja não tem diácono, na minha igreja não vai ter diácono, né? Então, vamos esperar morrer um a um e a gente não consagra mais ninguém. Mas assim, a questão não é o ministério diaconal, a questão são as pessoas, certo? Então, o diácono igualmente deve ser digno, ou seja, alguém que se empenha para honrar aquilo ali.
já falei, não estou falando de perfeição, irmãos, porque se fosse perfeição, igreja não teria nem pastor, nem diácono, nem ninguém, né? Então, mas a gente está falando de alguém que valoriza aquilo, certo? Homens de palavra. Pô, o cara disse o negócio, sustenta. Ele realmente é confiável. É como aquela questão da reunião de liderança. Ah, mas eu não posso esconder as coisas. O pastor quer que esconda, não é esconder. A verdade é para ser dita, mas tem um momento certo. Ou você conta sobre sexo para o seu filho de 5 anos do jeito que você sabe. Geralmente você espera ele fazer perguntas e você responde só a curiosidade dele. Você não conta mais do que a curiosidade dele. Pelo menos eu espero que não. Tá? Então, só eu espero. Então o que acontece? Tem um momento certo e o pastor está confiando que os diáconos, pensando na igreja, vão esperar o momento adequado da coisa ser compartilhada. Agora, contou aqui, em 15 minutos já está acontecendo o negócio, né? Então, é bom a gente ficar ligado. Não amigos de muito vinho. Chegando lá no céu, não sei se eu vou conversar com Paulo sobre isso, mas assim, por que o pastor não pode ser dado ao vinho e o diácono não pode ser dado a muito vinho? Espera aí, não estou entendendo, né? Mas assim, aqui está dizendo que o camarada não pode, enfiar o pé na jaca. E lucros desonestos. Então, a Bíblia não é contra você ter dinheiro. A Bíblia não é contra a riqueza. Agora, a questão é o seguinte: vai ser às custas de prejudicar os outros? Então, aí como é que você vai ministrar as pessoas? Imagina, eu dou um golpe em alguém, aí a pessoa vem na minha igreja. Como é que eu vou pregar para a pessoa se eu dei um golpe nela? Enquanto ela não souber, tudo bem, mas não dá para enganar todo mundo o tempo todo. Vai chegar uma hora que vai dar ruim, certo? E o capítulo 4, o diácono, gente boa, tem bom testemunho, é cheio do Espírito e cheio de sabedoria. E aí a gente tem o texto, né, dos 7, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria, passaremos a eles essa tarefa. Então, alguém vazio de si, cheio de Deus, e alguém que tem humildade suficiente para adquirir sabedoria, é a pessoa adequada para estar numa posição dessa, até porque ela vai dar um bom testemunho, certo? E o capítulo 3, o diácono, gente boa, restaura a comunhão, atende necessidades e desimpede os apacentadores. Vocês devem lembrar lá de Atos 6, havia um problema, a igreja estava crescendo e junto com o crescimento da igreja, as pessoas que vinham com seus problemas, só que as viúvas hebreias estavam sendo favorecidas e as gregas desfavorecidas. Tinha panela lá na igreja primitiva, viu como é que era o negócio? Então aí nesse contexto aqui, o pessoal começou a ter murmuração na igreja, todo mundo rindo para o pastor, mas ninguém vê nada, e esse ninguém que sabe que é o líder, né? Porque na cruz só cabe um. E nesse caso aqui, o que os apóstolos falam? Opa, não, a gente não vai entrar nesse negócio não, porque é isso que o diabo quer, a gente fica se metendo nas tretas e não prega e não ora, né? Então, vamos fazer um negócio? Separa 7 homens aqui, para eles cuidarem desse negócio, e a gente continua fazendo o nosso trabalho. Então, o diácono, gente de boa, é um cara que desimpede. Vai lá, pastor, cuida das almas, e a gente cuida desses problemas aqui, para você poder cuidar das almas. Agora, lembra do pastor para quê? Se o pastor tiver que fazer o trabalho dos diáconos, o pastor não faz o trabalho do pastor. Seguindo aqui, o capítulo 2, o diácono, gente boa, é um auxiliar de serviços gerais. E o primeiro capítulo é seja um diácono, gente boa. E quando a gente fala seja um diácono, gente boa, a gente começa a pensar sobre não se tratar de uma posição de poder, mas de uma responsabilidade pelo serviço. Mais uma vez, não se trata de uma posição de poder, mas de uma responsabilidade pelo serviço. Como eu falei, eu tenho um filho de 3 anos. Se a gente pensar em poder, lá em casa há uma disputa pelo poder. Eu costumo dizer que lá em casa a gente tem 3 linhas político-ideológicas.
Minha esposa é de direita, conservadora, quer manter a situação do jeito que está. Meu filho é de esquerda, revolucionário. Ele não está nem aí para a hora do Brasil. Vamos imprimir nota para poder ter dinheiro no país. Vamos resolver essa parada aí. Vamos quebrar tudo, ocupar as coisas, pichar a parede. Eu quero porque eu quero e tudo tal. E eu sou do centrão, né? A gente vai, né, dialogando. Eu faço média com ela, faço média com ele, né? Mas no fundo, o que há lá em casa é uma disputa de poder. A Gisélia quer uma coisa, eu quero outra coisa, meu filho quer outra coisa. Só tem uma diferença entre nós três. Ele não tem ideia de consequência, eu e ela temos. Então a gente muitas vezes vai ceder na disputa pelo poder, pela responsabilidade que a gente tem. A gente tem um casamento para manter, a gente tem conta para pagar. Se eu ficar com problema financeiro, ela está junto comigo. Se ela tiver com problema de saúde, eu estou junto com ela. Meu filho não, ele quer chocolate, 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 chocolate. Se for o caso, dá chocolate o dia todo. Ele quer batata frita, se for o caso, é o dia todo. Percebe a diferença? Então, o problema na igreja é que às vezes as pessoas elas querem mandar, mas elas não querem depois responder pela ordem que foi dada. Mandar, como eu disse, meu filho de 3 anos quer. A pergunta é na hora de responder. Ele chega e fala assim: e quebrou, fiquei triste. E acabou, ficou por isso mesmo. E a mãe fala assim: papai vai consertar. Aí eu fico assim: mamãe quer suco de uva, papai vai comprar. Entende? É mais ou menos desse jeito. Então, eu não sei se dá para perceber que assim, o ministério diaconal tem a ver com serviço. E é nessa hora que muitas vezes a gente tem problemas nas igrejas. Por quê? Porque às vezes as pessoas elas entram em disputas, elas entram em queda de braço, e aí tenta se colocar no lugar do visitante. O cara está vindo para a igreja, crise no casamento, filho nas drogas, a mãe está vindo, tem que visitar filho em presídio, revista íntima, coisa assim. Tem o jovem desempregado, fez faculdade, tem o fiéis para pagar, não sabe como é que vai fazer as coisas. Aí o pessoal vem para a igreja para ter um pouco de refrigério. Chega na igreja, vê que está todo mundo tretando, todo mundo brigando. É o que eu falo com as pessoas na minha igreja: gente, eu sou pastor, eu tenho couro grosso, costa larga, eu estou na igreja sabendo que essas coisas vão acontecer. Agora, não cobrem isso do visitante. O visitante, quando ele vê um negócio, sabe o que ele faz? Estou indo embora. Por quê? Os caras lá estão pior do que eu pelo menos aqui, né? Eu estou aqui na minha musiquinha, porque eu sou o teu esquema preferido, tá de boa, entende? Ele toma a cervejinha dele lá, sabe, vai, dorme, o Silvio Santos lá, na segunda de manhã ele vai para o trabalho dele e acabou. Agora ele vai para a igreja, tu tá de que lado? Não sei o que lá, tu viu fulano? Você viu não sei o que lá? E gente, diante de Deus, eu estou falando isso porque eu vivi isso, como dizia o filósofo Juca Pirama. Meninos, eu vi, estou eu lá no meu treino de Muay Thai com meus colegas, e aí o Chiquinho chega para mim e fala assim: pô, Julião, eu estou indo para a igreja e tudo, tal, mas pô, eu estou lá no pátio da igreja, e aí tinha 3 irmãos discutindo sobre o carrão do pastor. Nem sei se era carrão, né? Porque tem gente que olha, por exemplo, o meu carro e vai dizer que o meu Celta Preto 1.0 é carrão, né? Não sei, todo mundo tira que pastor tem vida boa. Eu fico assim: pastor tem vida boa, mas por que a maioria das pessoas não são pastores, né? Mas tudo bem. Então assim, a vida boa que muita gente não quer, não sei porquê. E aí nesse caso, eu falei: rapaz, descola dessa gente. Esse pessoal aí está andando para trás. Por exemplo, o camarada vindo de uma questão de divórcio, né, guarda com filho, aquele negócio todinho, tudo tal, querendo reconstruir a vida dele. Aí, por exemplo, ele chega numa igreja, em vez das pessoas recebê-lo, visitante, vou dar um abraço, o cara está na turminha conversando sobre carro do pastor com visitante. Falei: não conversa com essa gente não. Se o pastor faz o que faz, eu não sei, eu só sei de negócio. Essa gente devia estar cuidando desse cara.
Devia estar ensinando para ele que o número grande é o capítulo, que o número pequeno é o versículo. Entende? E é o seguinte: pastor tem alguma coisa errada? É errado o pastor ter carro? Vai para a assembleia e vota. Nós não queremos pastor com carro aqui. Pronto. Se a igreja aprovar, está resolvido. Agora, não faz isso com visitante. Entende como é que é o negócio? Então, observem bem que assim, essa disputa pelo poder faz a gente esquecer do serviço. Essa é a questão principal. Então, agora, dentro, né, da parte que nos cabe aqui, a gente vai falar pelo menos coisa de uns 20 minutos, que eu já falei sobre o livro todo, para a gente depois ter um feedback aí dos irmãos. Uns 20 minutos para eu falar, tá de bom tamanho, pastor? Tá? Se for 15, eu respeito também. Então tá legal. Pregando eu já sou um problema, irmão, mas assim, palestra assim para mim é mais tranquilo, porque pregando eu fico com aquela coisa de ir para versículo por versículo, e aí enquanto eu não termino, eu fico angustiado. Aí nessa brincadeira, né, é mais complicado. Mas vamos então para o capítulo 2, quem tiver com o livro, é a parte que eu vou estar falando, que o diácono é um auxiliar de serviços gerais.